Chama-se Eveline Moraes e Castro. Ela é gestora estratega de mercados e política, como também já referi há bocadinho. Eveline, boa noite. Estou? Boa noite. Boa noite. Como está? Finalmente estamos em contacto, não é? É verdade. E agradeço imenso pelo convite. Eu é que agradeço a amabilidade que teve, desde logo, em aceitar o meu convite para estar aqui em direto connosco, para, enfim, nos tentar, a mim e aos ouvintes deste programa, tentar ajudar-nos a perceber um pouco, afinal de contas, toda esta questão das dívidas soberanas e porque é que, enfim, Portugal e não só, mas na parte que nos toca, porque é que estamos, enfim, mergulhados nesta enorme dívida que cresce a cada dia que passa, não é? Penso que também tem esta petição online relativamente ao princípio de auditoria de cidadão à dívida, e creio também que podemos, não sei se quer começar por aqui, por esta petição, Eveline. Sim, mas antes de começar com esta petição que eu lancei, que consiste numa auditoria de cidadão às contas públicas e à dívida, gostaria de fazer aqui um rappel, no fundo, sobre um plano europeu da dita ajuda, em que eu faço 5 questões. A União Europeia, na realidade, ela deu-nos um golpe quando apresentou o Mecanismo Europeu de Estabilidade, o tal Pacto de Estabilidade, que foi, no fundo, criado para angariar o capital estipulado em 500 mil milhões dos Estados-membros e 200 mil milhões do FMI, em que este, no fundo, não deixa de revelar que a sua intenção é fraudular, oficializando como legal o PAI. E este Pacto de Estabilidade, no fundo, foi um golpe para oficializar o Programa de Ajustamento Estrutural, que é um instrumento que, no fundo, só tem empobrecido os Estados. E assim, no fundo, a primeira questão é que de onde surgem estes 750 mil milhões do Pacto de Estabilidade? Ora, este montante divide-se em 500 mil milhões a participação da União Europeia, portanto, dos Estados-membros, e 250 mil milhões do FMI. Ora, resolve que estes 500 mil milhões de euros da União Europeia não existem, pelo menos agora, pois se trata de um montante virtual que será realizado à custa dos Estados-nação membros, enquanto nenhum país não o solicitar, os 500 mil milhões de euros não serão emprestados. Ora, não se trata de um dom, mas sim de um empréstimo. Logo, vai-se criar uma célula bancária na qual os países beneficiários deverão igualmente comprometer-se a efetuar um plano de austeridade severo. É a forma de pagar o empréstimo, o dito empréstimo. Ou seja, apertar mais a corda ao pescoço dos Estados-nação, beneficiando e a disseminação da medida segmentar o público-alvo. Isto é, controlar melhor o escravo que produza e eliminar o intelectual. A segunda questão que eu coloco: como são atribuídas estas somas? Ora, a ajuda europeia divide-se em 2 patamares. Primeiro patamar ascende a 60 mil milhões de euros. A Comissão Europeia emprestará garantindo a operação até ao Orçamento Europeu. No caso de não ser suficiente, ativa-se então o segundo patamar, que consiste no mais imponente, os 440 mil milhões de euros. Ora, neste caso, os Estados-membros são conduzidos a emprestar diretamente em seu nome, ou de apresentar a sua garantia para ajudar o seu homólogo em dificuldade. O argumento que dão, que no fundo há que refletir, é que permite acalmar os mercados. Mas, se é para acalmar os mercados, é sabido que essas agências de rating fazem parte da estrutura bancária, a emissora dessas medidas. A terceira questão que ponho: que gastarão realmente os Estados e a União Europeia? Absolutamente nada. O plano de ajuda aumentará a dívida dos Estados-membros para se constituir um fundo, e só no caso de haver a solicitação por um Estado-membro é que se apresenta como um empréstimo. Na verdade, a Comissão Europeia imputa uma aplicação a este fundo, obtendo assim uma margem em virtude de se obter no mercado a uma taxa inferior
àquela que a Comissão Europeia impõe no empréstimo ao Estado-membro. A quarta questão: e se os Estados ajudados não reembolsam? É demasiado cedo para considerar o risco de não cumprimento para com o pagamento do empréstimo. Mas tudo indica que não conseguirão assumir com o cumprimento e assim ativa-se o segundo patamar da dita ajuda. A quinta questão e a última: qual o papel do BCE, do Banco Central Europeu? Ora, o BCE compra os títulos da dívida de Estado, obrigações soberanas, no mercado dito secundário. Atualmente o BCE comprou junto aos investidores bancos, fundos de investimento, e o seu papel aqui, além de acompanhar o plano de 750 mil milhões, permite dar cobertura às medidas atuais, às estranguladoras em prol da banca mundial. Ora, estas questões são muito importantes a serem refletidas, em virtude de poder compreender que há dois instrumentos aqui que podemos considerar, no fundo, ilegítimas, que é o Pacto de Estabilidade e o Programa de Ajustamento Estrutural. Eis a razão que esta auditoria vai, no fundo, exigir uma união nos Estados para repor a verdade na dívida pública e a lutar também contra os fundos abutres, que são os tais ditos credores de Estado e de empresas. Falo muito sobre a zona euro. Há quem diga, devemos sair da zona euro. A questão não é a questão de sair da zona euro. A questão é que cada Estado tem que resgatar a sua soberania e repor o verdadeiro projeto da Europa, da União Europeia, que está dentro de uma gaveta. Porque atualmente a União Europeia está nas mãos dos interesses económicos e financeiros, Wall Street, Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio. São estes três atores que, no fundo, ditam as regras. Portanto, eu considero que existe um problema europeu em termos de débito soberano, que é revelado pela crise estrutural da União Europeia como um sistema. E, no meu entender, não há nenhuma crise do euro como moeda corrente, mas sim uma crise económica global que visou a zona euro. A zona euro foi criada com um plano, e esse plano ficou na gaveta. E meteram outro plano para poder realmente, então, tirar os proveitos dos atores económicos e financeiros. Na verdade, existe também claramente um déficit democrático nas condições novas da economia global do conhecimento, na qual a sociedade, devido à procura da instrução e do tempo, é simplesmente incapaz de participar nos processos de regulamento financeiro e económico. A crise da zona euro surge, nomeadamente, pelas não viáveis trajetórias económicas divergentes, pela ausência de uma política de cooperação inteligente para melhor responder às diferentes necessidades de Estados-membros, bem como pela fraca capacidade de planificar e administrar orçamentos de maneira eficaz. Sempre questionei o porquê que na zona euro não existem as características de uma zona monetária optimal e porquê que não houve uma vontade da União Europeia em implementá-las. Então eu aqui sugiro que analisemos aqui dois cenários, que é a razão imprescindível dos Estados em se unirem unilateralmente para reporem a verdade na dívida pública e lutarem contra os fundos abutres. O primeiro cenário, considerando que tantos anos após a implementação dos primeiros planos de ajustamento estrutural nos países do Sul, cujo argumento era para resolver a crise da dívida de 1982, as medidas semelhantes no âmbito da terminologia políticas de austeridade adotadas pelos países da União Europeia, cujo argumento era o argumento que diziam é porque foram atingidos pela crise financeira de 2007, então usaram os instrumentos denominados os memorandos. E, no fundo, o que é um memorando? O memorando é um contrato entre o Estado endividado e a Troika.
E quem é que faz parte da Troika? É o BCE, a Comissão da Europeia e o FMI. O FMI está sempre presente. Ele está sempre presente, por vezes oficialmente e outras vezes nos bastidores. Ora, estes memorandos contêm prescrições específicas. Existe um relatório da União Europeia, que é o número A7149/2014 do Parlamento Europeu, relativo ao relatório de investigação sobre o papel e as atividades da Troika nos países do programa da área do euro. E é visível que focam as desigualdades na distribuição de rendimentos, aumentam o desemprego e resultam num aumento da pobreza. Isto não deveria acontecer num memorando, no tal dito memorando, segundo os argumentos que dão. Ora, então, analisando os factos reais, podemos dizer que a dita crise financeira, ela se transformou dentro da União Europeia uma crise de dívida dos Estados, chamados a crise da dívida pública. Em seguida, surge a crise económica e social, impactando negativamente os direitos fundamentais. Ora, esta engenharia de ataque aos Estados da União Europeia foi bem delineada, considerando o primeiro cenário, o lado perverso da permutação do não pagamento. Isto é um instrumento que é o chamado CDS, instrumento financeiro, o Credit Default Swaps, e que, por grande espanto meu, foi uma mulher que desencadeou o tsunami financeiro mundial. Foi a Blitmaster, a grande poderosa. Eu bem sabia que havia amando uma mulher no meio disto tudo, Evelyn. Mas talvez uma mente perversa. Ela, no fundo, transformou de uma forma perversa a fórmula do CDS. Uhum. E que, no fundo, para quem não saiba, os CDS são contratos financeiros bilaterais de proteção entre compradores e vendedores, que na verdade consiste em certa medida de um seguro que gera o risco de um crédito emissor. Ou seja, só quem tem muito dinheiro da alta finança é que sabe, é que percebe dessas coisas, não? Não, que estes CDS são aplicados só em setores muito restritos, onde o risco de não pagamento é quase nulo. Por exemplo, as petrolíferas. Uhum. E foi aí que ela começou. Uhum. Esta senhora do CDS, JP Morgan, de facto, ela foi se inspirar da ideia bastante revolucionária de Larry Fink, que foi um banqueiro de First Boston em 1970, que consistia em reunir uma centena de reembolsos de empréstimos imobiliários sob hipoteca numa caixa, que classifica por arriscado de não pagamento. Ora, ela recorta os empréstimos por fração e vende-se o risco de não pagamento global aos fundos de reforma que procuram uma rentabilidade de dinheiro tranquila. E assim ela vendeu o swapper do seu CDS com os 5 mil milhões emprestados à Exxon para pagar a maré negra, quando houve aquele derrame nos Estados Unidos. Uhum. Ela vendeu estes swaps à BERD, o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento. Foi um banco lançado por François Mitterrand. E a JP Morgan pagou uma comissão à BERD e o presidente na época era Jacques de la Rosière, em troca do seu compromisso sobre este instrumento financeiro arriscado, porque a JP Morgan queria libertar a sua capacidade de fazer mais negócios com a Exxon. Uhum. Uma pequena observação. O Jacques de la Rosière era, na época, um dos administradores da Bolsa de Nova Iorque que controlava a Bolsa de Paris. Para entender um pouco também quem são os personagens do tabuleiro de xadrez político, económico e financeiro. Portanto, é importante considerar que este contrato histórico com a BERD e a JP Morgan era apenas uma assinatura entre duas partes, dado que o Banco de França, BERD e FMI é só uma entidade, simbolicamente. Em 96, a ideia do CDS, adulterado e que foi apresentado, seduz todos, mesmo os reguladores dos outros países.
e é validado. Em 1998, a fórmula da senhora CDS de JP Morgan foi batizada por BISTRO, Broad Index Security Trust Offering, para índice de ofertas de garantias protegidas. Entre 1999 e meio de 2008, os bancos, fundos de reforma e fundos de investimento compraram os CDOs, os Collateralized Debt Obligation, obrigações adoçadas aos ativos de empréstimos imobiliários a pessoas que não podiam comprar casa. E as agências de notação, que é aqui um outro ator nesta engenharia, designam a este CDS o arriscado júnior. Por conseguinte, há o efeito de contaminação a partir de 2006, 2007 e em outubro de 2008 surge o tsunami financeiro mundial, que conduz às falências em cascatas dos bancos, dos seguros e do hedge funds. Não sei se lembram quando é que começou a cair o pano desta engenharia de alto risco. Foi através da AIG, a seguradora americana, que esteve para entrar na falência por causa dos CDS, dispõe de mais ou menos quase 440 mil milhões de dólares e que foi evitada através da injeção de capital. Que este capital, uma grande parte, pela primeira vez na história, está provado, foi o dinheiro sujo, o dinheiro dito sujo, né? Foi do cartel do México, que injetou e que salvou, no fundo, a queda de muitos atores, bancos e seguradoras. Essa é uma parte que eu acho que é bastante curiosa, nunca tinha ouvido falar, não fazia a mínima ideia de que... Mas isso está aprovado por um escritor francês, ele é investigador e ele tem as provas todas, edita livros e continua a ser perseguido, óbvio, quem traz a verdade ao cimo da... Mas sabe, Evelina, eu por acaso, esta conversa... É um detalhe. Mas é um detalhe curioso, é um pequeno parênteses, permita-me este pequeno parênteses, eu comentei isso com um colega meu há dias, porque já tivemos esta conversa mais ou menos a meio da semana, e eu disse que a crise de 2008 foi um pouco salva com o dinheiro do cartel da droga mexicano, e a pergunta que ele me fez foi assim muito simples, foi esta: e esse cartel da droga tem assim tanto dinheiro? Evelina? Mas não é assim, atenção, isso não foi assim, porque, por exemplo, os 440 mil milhões que a AIG tinha como passivo, diremos assim, ela o declarou 99 mil milhões. Assim, há que entender e não podemos levar isso a mal, porque nos dias de hoje nós estamos a evoluir, diremos assim, numa lógica que tem que haver coerência e não podemos aqui julgar aqui determinados, porque se olharmos bem para os dias de hoje, a engenharia económica, política e financeira, ela vem de onde? Como é que ela é feita? Quem são os atores? São atores íntegros? O cartel de droga é assim, é um mercado paralelo, diremos assim. O armamento é um mercado paralelo, certo? Hoje em dia há muitas legalidades que é de fachada. Há muita, diremos, uma delas, que falarei mais tarde, é a evasão fiscal. Através dos credores dos abutres, dos fundos abutres, eles são chamados fundos abutres. É um tipo de evasão fiscal, no fundo. É legal. A legalidade é de fachada. Aqui o importante que eu acho que na análise devemos fazer é o papel de cada ator e o impacto que cada ator está a provocar. E depois sabermos analisar isso e depois definirmos o que é que queremos como sociedade e como Estado. No fundo, nós estamos a caminhar, e esta política global, no fundo, quer ter o poder central. E o poder central é o quê?
é tirar completamente a soberania dos Estados. E os o plano de austeridade é isso mesmo. O Pacto de Estabilidade é isso mesmo. É a criação de um governo mundial? É um governo mundial. É meia dúzia que governam. E então olham para um Estado, não como Estado, mas como plataforma de logística. Por exemplo, aqui em Portugal, a plataforma que eles querem definir é uma plataforma onde a mão de obra é mais barata. Eles não querem o capital humano qualificado. Qualificado, mas quando eu digo qualificado é através de resultados. Não é qualificado através de diplomas, de micro-ondas. Eu chamo os diplomas. O pilar da educação, eles deram cabo da educação. Eles não formam o aluno, eles formatam o aluno. O aluno sai de lá formatado. E se nós desenvolvermos um pouco um tema que ele estudou, veremos imediatamente a formatação que eles têm, porque eles são incapazes de raciocinar por si próprios. São incapazes de analisar analiticamente. E isso é o que lhes convém. Nós vimos aqui o mercado aqui em Portugal. Você vai para uma empresa privada, vai para uma empresa pública. Se você é competente e quer realmente dar o seu contributo para melhorar, você é posto de lado. Ou é posto de lado ou é posto de fora. Eles não querem a competência. Eles querem os obedientes. Mas nada, obedientes e ousados. Possam realmente ousar com argumentos que eu considero isso infantil. E com todo o respeito, eu tenho um grande respeito por Portugal e pela sociedade portuguesa, e é o que eu digo, Portugal tem todos os instrumentos para se dignificar como um grande Estado. Agora, temos aqui dois fatores cruciais. É o pensamento da sociedade. O pensamento da sociedade não evoluiu. Porquê? Porque foi criado sempre obstáculos para ele não evoluir. Nomeadamente nas universidades, nas escolas, Evelino? Nas universidades, nas escolas, no lado profissional também. No lado profissional. E criou-se aqui uma regra que eu considero castradora, que é a regra: ou tem-se um padrinho, ou tem-se um amante, e tem-se o direito por direito. Caso contrário, vira barata tonta. Não há meritocracia? Não há, e digo isso porque há estudos feitos. Eu também fiz aqui um estudo, eu participei, vi, fui um pouco o cliente mistério, diremos assim, e realmente constato os resultados de estudos feitos. Existem já estudos feitos. O problema está na mentalidade. Porque eu considero uma mentalidade com uma imaturidade e com uma falta de educação, de cidadania e política. Mas, Evelino, este problema arrasta-se um pouco pela Europa, por essa Europa fora, apesar, claro, os alemães são mais ricos, têm uma economia mais forte, os franceses também, mas os ingleses querem sair da União Europeia. Nós temos 1 minuto, Evelino, para terminar esta primeira parte. Sim. Eu vou ter que proceder aqui uma pausa, portanto, dentro de alguns segundos.